Boa tarde, alunos e famílias, sejam bem-vindos em nossa aula de ciências. A importância das plantas. Pode ser em um mangue ou em uma praça, em um campo ou em um canteiro, em uma grande floresta ou um modesto vasinho na sala de casa. As plantas estão presentes em muitos ambientes e em um único jardim, como o da imagem abaixo, é possível perceber a enorme variedade das plantas. Que animais você acha que vivem neste jardim? Converse com os colegas e junto levantem alguns exemplos. Então, aqui vocês irão conversar com os familiares. Pode ser na água, os animais que vivem na água, no ar ou, até mesmo na terra. Imagine que as plantas desse jardim sumissem. O que você acha que aconteceria com os animais que você citou na atividade anterior? Para você, qual é a importância de ambientes como esse jardim para os animais, incluindo o ser humano? Você já foi a algum parque ou jardim em sua cidade? Se sim, converse com os colegas sobre as plantas que viu nesse lugar e sobre aquelas que mais gostou. Então, aqui vocês irão conversar com alguém da família. As plantas produzem alimentos. Os seres vivos são muito diferentes uns dos outros, mas todos eles precisam de alimentos para sobreviver. Vimos que as plantas são capazes de produzir o próprio alimento. Elas usam luz, água e gás carbônico para produzir substância que as nutrem, em um processo conhecido como fotossíntese. Eu quero que vocês grifem essa parte. Começa em elas e termina em fotossíntese. Muitos animais se alimentam exclusivamente de plantas. Os que não se alimentam diretamente delas consomem seres vivos que se alimentam de plantas. Por exemplo, a onça não come plantas, mas caça animais como o veado, que se alimenta de folhas. As plantas são, portanto, a base da alimentação de grande parte dos seres vivos do planeta que habitamos. Cactos são plantas. Eles produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Parque Nacional da Serra de Capivara, Piauí. Veados se alimentam apenas de plantas. A onça caça veados e outros animais. 1. Tente lembrar das plantas que você consome no dia a dia. Faça uma lista dessas plantas no caderno. As plantas fornecem materiais e abrigo. As plantas podem ser usadas de várias formas pelos animais. Muitas aves usam galhos e folhas de plantas para montar ninhos e assim poder acomodar seus ovos e seus filhotes. Roedores, insetos e macacos usam árvores como abrigo ou para fugir de animais perigosos, seja abrindo buracos nos troncos ou seja passando parte do dia ou da noite em galhos. Pererecas podem se abrigar dentro de bromélias. As plantas contribuem para a boa qualidade de vida no ambiente ao liberar gás oxigênio, no processo de fotossíntese e vapor de água no ar no processo de transpiração. Arara azul grande abrigada no tronco de uma árvore. Ninho da lagarta do pinheiro feito nos galhos da árvore. O gás oxigênio é necessário para a respiração de muitos seres vivos, como os animais. Já o vapor de água refresca o ambiente e umidifica o ar. Assim, temperaturas muito altas podem se tornar mais amenas e agradáveis aos seres vivos em geral.
e o aumento da umidade evita que o ar fique muito seco. Daniela está estudando as relações entre as plantas e outros seres vivos. Ela fez observações no jardim de sua avó e, depois de pesquisar, escreveu o seguinte texto: Muitas aranhas se alimentam de insetos. Algumas delas constroem teias em plantas, nos galhos e folhas próximos a flores. Com a teia, as aranhas podem capturar borboletas que vêm se alimentar do néctar das flores. Letra A. Circule os seres vivos que são mencionados no texto. Letra B. Que informação sobre a alimentação desses seres vivos Daniela escreveu em seu texto? Responda no caderno. Número 2. Leia o texto a seguir e converse com os colegas, ou no caso, com alguém da família. O sabiá laranjeira é um dos símbolos do Brasil. Ele se alimenta de pequenos animais, como insetos e minhocas, e também de vários tipos de frutos. Depois de comer frutos, o sabiá elimina as sementes. Dessas sementes podem nascer novas plantas. Além de se alimentar de plantas, os sabiás usam partes delas, como galhos e folhas, para construir ninhos e abrigar seus filhotes. Os ninhos são feitos geralmente sobre árvores ou arbustos e têm o formato de uma tigela. Letra A. Você já viu sabiá laranjeira perto de onde você mora? Caso já tenha visto, como era o canto dele? Para quais fins o sabiá laranjeira usa as plantas? Letra C. Por que o sabiá laranjeira é importante para algumas plantas? O uso das plantas pelos seres humanos. O ser humano usa plantas em muitas de suas atividades. Algumas dessas plantas são cultivadas, isto é, são plantadas e colhidas pelos seres humanos. Outras são apenas coletadas diretamente de seu ambiente natural, onde nascem e crescem sem intervenção humana. Plantas cultivadas. Muitas das plantas cultivadas, como a mandioca, a batata, o trigo e o milho, são a base da alimentação de populações humanas em todo o mundo. Existem também plantas que são cultivadas para servir de matéria-prima. Por exemplo, o algodoeiro, de onde se obtém o algodão para produzir roupas. A cana-de-açúcar, para a produção de etanol, e as plantas medicinais para produzir remédios. Plantas coletadas. Na natureza, existem muitas plantas que nascem e crescem sem intervenção humana. Quando coletadas de matas, campos e mangues, por exemplo, elas podem ser usadas para diversos fins. As folhas do babaçu, por exemplo, são coletadas e usadas para fabricar cestos e tapetes. Quando são trançadas, elas servem para fazer telhados. Em muitos casos, ao se fazer a coleta, a planta é totalmente retirada de seu ambiente. Isso acontece com as árvores na coleta de madeira. Os deliciosos vegetais. Muitos alimentos que consumimos em nosso dia a dia são partes de plantas. As plantas também são usadas como ingredientes básicos para a fabricação de alimentos industrializados, como pães, farinhas, café, chocolate e óleos. 1. Observe o quadro abaixo e desembaralhe as letras para descobrir o nome dos alimentos. Faça a atividade proposta. Contorne no quadro 3 alimentos que você já experimentou.
Escreva o nome deles e que parte da planta eles são.